Olá, senhores. Mais um estudo da Gênese Sagrada da Criação, que é a ciência espiritual da criação. Porque a criação, senhores, é ciência pura. Vemos lá do outro lado da vida, a criação do nosso Deus, do Criador. Bom, nós estamos atualmente estudando o quarto plano da vida, onde está onde é o segundo estágio da vida. Mas estamos no quarto plano da vida porque ele passa, né? Esse quarto plano é a continuação do vida anterior. É dual, né? Recordando, né? É dual, mineral, que é a qualidade do amor, que é agregador. Então, eu tinha dado as 33 dimensões, só que não ficaram assim, né, especificadas, que foram a dimensão mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica e aquática. Em que a mineral, nós temos dentro da dimensão mineral, temos a aquática, a cristalina, a ígnea, telúrica, os seus correspondentes tronos, né? Nas várias dimensões. Ou seja, na dimensão mineral, que eu dei anteriormente, nós temos outras dimensões, que é a dimensão aquática, a cristalina, a ígnea, a telúrica, e que cada uma delas tem um trono. Nas vegetais nós temos as outras dimensões, eólicas, aquática, telúrica, cristalina e mineral. Na ígnea, cristalina, mineral, etc. Como eu já dei anteriormente, não preciso. Agora, eu vou... Aí eles vão dar... Eu não, quer dizer, lá no livro da Gênese Sagrada, né? Que foi canalizado pelo Rubens Saraceni. Vamos ver as qualidades. Essas qualidades, elas vão ser acrescentadas, né? Aos seres que ainda inconscientes já são elementares, porque eles passaram dos fatores para o plano essencial, depois do plano da evolução essencial, para depois ser a evolução elemental. E agora, essa é mesmo o quê? Eu digo, não tenho memória. É uma coisa. É uma coisa. É o dual, né? Não... É que eu pensei que tivesse algo mais... Não, é o dual, é o plano dual. Então nós temos fatoral, o essencial, onde foi acrescentado por atração, né? Uma qualificação lá, uma qualificação que irá, por exemplo, para toda a eternidade será irradiado com isso. Ele tanto absorve como ele expande isso que ele recebe, o ser, né? E agora, nesse quarto plano da vida, ele vai ser acrescentado, né, de uma qualidade. Este é o quarto plano da vida, mas é o segundo estágio. Tem que prestar atenção nessas denominações, porque aí a pessoa o estágio está no quarto plano, plano da vida é uma coisa, estágio é outra. Eles estagiaram lá no essencial, né? No primeiro, depois estagiaram no essencial e no elemental.
que esse quarto plano ainda tem a ver com o elemental, com esse estágio elemental, certo? Então, vamos ver as qualidades. O que os seres elementais, veja bem, está saindo daquele segundo estágio elemental. O que os seres elementais acrescentam à sua natureza íntima. Ou seja, eles já vêm, né, com uma qualificação, mas vão ter que ser acrescentados de uma qualidade. E é por isso que eles têm que vir do terceiro plano para o quarto plano. E é o segundo estágio. Primeira dimensão do quarto plano da vida. Aquelas dimensões, né, que eu tinha falado, lembra? No vídeo anterior. Dimensão dual cristalina mineral. Ela é dual. Dual, ó. Dimensão dual, cristalina mineral. Destina-se a acolher os seres que ainda são inconscientes. Elementais. Elementais por quê? Porque eles vieram do segundo estágio. Do terceiro, né? Aqui já é do terceiro. É do segundo estágio. Do segundo estágio, desculpa. É tanta coisa, né? É por isso que a gente tem que prestar muita atenção e ver se consegue guardar, que eu não consigo, né? Guardar o que a gente estudou anteriormente para poder encaixar aqui, porque a coisa é meio complicada, não, mas, por exemplo, vai desde o início, vocês prestem atenção. Os tronos, tígnio, referente a eólico, então, aí se repete, né? Aquilo se subdivide e também tem essas denominações, só muda, que é um trono, é uma qualidade, é uma qualificação, mas tem sempre aqueles 7 que foi explicado nos primeiros vídeos. Aquelas 7 denominações, vamos assim dizer, que são qualidades, qualificação. E que vai construir, né, o ser. Bem, então, como eu cortei, vamos voltar aqui. Primeira dimensão do quarto plano da vida, que é a dimensão dual, cristalina mineral, destina-se a acolher os seres elementais cuja natureza congregadora, lembra do terceiro plano da congregação? Congregadora também se mostra agregadora da fé de seus semelhantes. Esses seres são cristalinos e são congregadores, pois são de natureza religiosa, a fé, que é uma qualidade, Seus instintos básicos, veja bem que neste plano, recordando, estão modificando os instintos, né? Os colocando, vamos dizer, preparados para a próxima evolução. Tá? Seus instintos básicos religiosos e agregadores, tornando-os seres religiosos que não poderão afastar-se das coisas da fé. Quem rege essa dimensão, é o trono da fé e amor, conhecido na Terra como Oxalá cristalino mineral ou Oxalá congregador do amor.
Então, temos a segunda dimensão no quarto plano da vida dual. Dimensão dual cristalina vegetal. Preste atenção. A outra foi cristalina mineral e essa é cristalina vegetal. Destina-se a acolher seus elementais cristalinos, cuja natureza congregadora também se mostra expressora da fé de seus semelhantes. A natureza religiosa desses seres tentam expandir-se e seu raciocínio tende a racionalizar a qualidade da fé em seus semelhantes. Sempre que vocês observarem onde está escrito vegetal anterior, nos outros vídeos e nos futuros, e nesse aqui, lembre-se, expandir. Está relacionado à expansão. Tanto que os vegetais, eles se expandem, tanto que uma árvore se expande seus galhos. Certo? Tornam-se ótimos doutrinadores religiosos, mestres religiosos e retóricos, no sentido da fé. Esta dimensão é regida pelo trono dual da fé e do conhecimento, ou trono cristalino vegetal. E na Terra é conhecido como orixá cristalino vegetal ou Oxalá, congregador do conhecimento. Então vamos à terceira dimensão. Mantém sempre, ela continua sendo, estas dimensões, todas elas são cristalinas, só muda a outra parte. Dual, a outra parte, ela é dual. Então a outra foi mineral, a outra vegetal e essa agora é telúrica. Esta dimensão telúrica destina-se a acolher os seres elementais cristalinos cuja natureza religiosa também se mostra transmutadora dos sentimentos de seus semelhantes, auxiliando-os na evolução e amadurecimento no sentido da fé. Quer dizer, a mudança transforma uma coisa noutra, o que é, vamos dizer, o que está demais transforma, retira, né? O que está demais para transformar numa coisa mais viável. O que for de menos é acrescentado algo mais. Tendo o elemento telúrico, suprimento inesgotável da essência evolutiva, quando vir escrito telúrico, que é referente à Terra, pensem na evolução. Suprimento inesgotável da essência evolutiva, porque nós estamos aqui. A coincidência? A Terra é para a nossa evolução. Então, também está ligado a isso, tá? Tendo o elemento telúrico, o suprimento inesgotável da essência evolutiva, absorvem e transmutam-se em radiações capazes de afixar no sentido da fé os seres dispersos em sua religiosidade. São seres típicos catequizadores, tipo evangelhos, né? Os evangelhos que andam batendo de porta em porta, principalmente as testemunhas de Jeová que usam muito isso, né? Ficam catequizando, regida pelo trono cristalino telúrico, ou trono da fé e da evolução,
e na terra, conhecido por Oxalá do saber, o qual transmuta os sentimentos religiosos dos seres. Vamos para a quarta dimensão, que também é a quarta dimensão, também é dual, ela é cristalina e ígnea. Destina-se a acolher os seres elementais cristalinos, cuja natureza congregadora também se mostra equilibradora da religiosidade de seus semelhantes. O elemento ígneo é suprimento inesgotável da essência equilibrador do raciocínio dos seus semelhantes no sentido da fé. Os seres são típicos orientadores religiosos e ótimos conselheiros no sentido da fé. Reparem que eles agora falaram um pouquinho lá do primeiro, onde foi, primeiro não, no segundo estágio, que é essencial, né? Da essência, que ela é equilibradora. Já nesse estágio de essência, já há um equilíbrio, né? Ele trabalhou lá esse ígneo. Ele é um suprimento inesgotável da essência equilibradora. E o que é essência, senhores? São fatores essenciais. Todos eles, todos esses tronos que estão regendo essas dimensões, irradiação de energias fatoradas. A energia deles tem fatores, partículazinhas. Todos eles. Quem rege essa quarta dimensão é o trono dual cristalino, ígneo, ou trono da congregação e do equilíbrio, conhecido no nível aqui da Terra como Oxalá do fogo, ou Oxalá da justiça. Vamos para a quinta dimensão dual cristalino eólica. Destina-se a acolher os seres elementais cristalinos, cuja natureza também se mostra ordenadora e direcionadora da religiosidade dos seus semelhantes. Esses seres internalizam e irradiam por meio de seus sentimentos. Religiosos, tornando-os suas irradiações mentais direcionadoras e ordenadoras da fé de seus semelhantes, da fé de seus semelhantes. São tipos mestres, sacerdotes ou ótimos encaminhadores dos seres que se desviaram do sentido da fé, regida pelo trono divino, dual, cristalino, eólico, ou trono congregador da ordem, conhecido na Terra como Oxalá da lei, ou Oxalá do ar. Sexta dimensão, dual cristalina, aquática. Destina-se a acolher os seres cristalinos cuja natureza religiosa também é criativa e geradora de religiosidade em seus semelhantes. Tem no elemento aquático o suprimento inesgotável da essência da geração e da criatividade. Internalizam e irradiam em seus sentimentos de fé, com os quais envolvem seus semelhantes e geram no íntimo deles uma religiosidade criativa. São típicos geradores da fé, essa dimensão é regida pelo trono dual cristalino, aquático, o trono da fé e da geração, conhecido como Oxalá da geração e da criatividade, ou Oxalá da água. Uma observação:
O trono elemental, uma observação, foram 6 dimensões, mas ao todo é 7 porque é contado com o trono principal que rege. Então, temos um trono, né, principal e que rege, vamos dizer, que fez estas 6 dimensões, e no total são 7. O trono elemental cristalino puro rege a dimensão elemental básica cristalina. É o que eu acabei de falar. Falei em outras palavras. Então, esse é o trono elemental cristalino rege a dimensão elemental básica cristalina. Num daqueles vídeos houve uma dúvida quando eu coloquei. Diz que são 7, agora está dizendo que são 6. Justamente já era uma explicação para depois chegar aqui a esta no quarto plano. Porque são maneiras, né? Cada um tem uma maneira de explicar. E para mim ficou um pouco confuso naquela época, quando eu fiz aquele vídeo e o estudo sobre esse vídeo. Mas é isso, porque tem um trono principal referente, por exemplo, ao elemento cristalino, em que ele depois faz. Lembra que uma energia entra na outra energia e depois sai a outra energia, forma um feixe vamos dizer, de luz, energia, luz. É um feixe, depois sai, depois tem uma hierarquia, lembra? Então tem que ver as hierarquias mais atrás, né? Que já foram ditas. Então, vai formando as hierarquias. E depois uma dessas hierarquias, ela forma outras dimensões, as quais têm outros tronos, cada uma delas, e que esses outros tronos feitos por esse principal, ela vai criar, comandar, verificar, né? Igualar o que for preciso. Cada uma delas. É muito ser trabalhando, muito ser mental, né? Só mental, né? Trabalhando. Mental são seres mentais que irradia. No estudo da Masófia, o cara que explica lá na Casa Plataforma, algumas coisas eu acho um pouco confusa, algumas coisas até eu me lembro disso aqui, desse estudo, é semelhante, mas quando ele fala nos 7 planetas, não estaríamos na 7ª dimensão, não sei. Ele fala em 7 planetas e que cada um tem um chefão, que é um casal. Aí, quando ele falou aquilo, ele deu a impressão que é um ser, né, que está tomando conta. Que um é feminino, o outro é masculino. Ele fala um casal. Mas, pois que eu estudo isso aqui, eu tenho a impressão que ele fala casal é uma luz mental, né? É um mental que é preciso unir o masculino com o feminino para trabalharem juntos, né? Porque um é positivo, outro é negativo, aquela coisa toda. Eu acho que é assim. Acho, né? Não estou afirmando. Mas eu acho que o que ele falou é isso daqui, esse estudo daqui. Que os extraterrestres lá não sei de onde, informaram um canalizador que acho que já faleceu, que não é o que explica lá. O que explica lá ele é um estudioso, né? É um estudioso da Amazônia. E tem uma parte aqui que eles falam também, os seres. Porque, lógico, eles têm um poder muito grande mental que eles podem se autotransformar
um ser mesmo, uma pessoa assim, né? Para aparecer assim para o médium, né? Porque o médium que não tem, porque essas informações elas não vieram há muito tempo, né? E nem todo mundo tem acesso, e nem todos os médios têm acesso, ou se interessam em estudar, ou encontram um livro, etc, etc, né? Muito, muito complicado. Então, às vezes, eles se apresentam da maneira que se apresentam. Aí o médium, o vidente, o clarividente, diz: Ah, chamam o orixá, né? Ou chamam Exu. Exu também são seres guardiões, são seres que fazem o trabalho, né? Do Criador também. Pombagira, mosquito, olha essa. Pombagira e Exu, que andam os dois, né? Um é feminino, outro é masculino. Trabalham, né? Trabalham juntos. São do bem, são do bem. Os verdadeiros, né, gente? Lembra que muitos espíritos da não-luz, muitos guias da não-luz se apresentam como Exus, pombagiras, caboclos, pretos velhos, etc, etc, tá? Depende, porque tem médios aí que abaixam a frequência, né? E aí, lá dentro do centro parece uma coisa, lá fora é outra. Eu trabalhei, eu desenvolvi, não entendia nada, aí eu desenvolvi lá num centro que era, dizem, cruzado, quer dizer, recebe tudo que é. O espitinho está querendo morder. Recebia tudo, a gente. E eu, naquela ocasião, não entendia nada, não sabia disso que tinha. Mas estranhei uma coisa. Um dos médios chegou lá bêbado. Agora, quem é que ele estava recebendo lá? Eu errei me negando a incorporar. Hoje eu vejo que eu teria evoluído e ajudado muito, né, a espiritualidade, porque eu via coisas em médios que eu achava um absurdo, e é um absurdo realmente. Uma das médiuns lá desse lugar, ela se ajoelhava no chão e ia segurar as pernas da, da diretora do centro, que estava sentada, que era numa mesa comprida. Quer dizer, não era kardecista, não era umbandista, não era nada, era cruzado. Quer dizer, era tudo, tudo ao mesmo tempo. E eu aí ficava. Eu trabalhei num outro centro que dava uns negócios na médio, pá, ela caía no chão. Aí quando ela levantou, estava toda ferida aqui. Eu digo, o quê? Eu já tenho problema de coluna, naquela época eu já tinha. Que eu, não. Eu mentalmente disse, ó, eu não me nego a trabalhar. Da passe eu não me nego, mas incorporar não. E aí uma pessoa viu a luz, viu uma luz muito linda, diz que do meu lado. Quer dizer, era um ser só de luz me irradiando para eu irradiar nas pessoas. Nesse que a médium se machucou toda, e outras caíam lá também, a dona do centro lá não me aceitava porque eu não incorporava. Eu aí acabei saindo. Eu nunca fui avante, porque eu via quando saía. Ia para outro, saía, ia para outro, saía. E porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não aceitava aquilo e estava certa. De achar estranho, porque, pelas novas informações, eles dizem que o médium não, que recebe seres de luz não faz isso. Ele não se joga no chão, ele não fica estrebuchando, não fica fazendo coisas, né? Eu também, às vezes, ia no centro, até que eu gostei, era de umbanda e de incorporação, gostei do centro, mas eu ia só para tomar passe. Mas uma dessas vezes eu já fiquei pé atrás, deixei de ir.
eu vi uma das médias ir lá na frente do portão e jogar cachaça E eu aí já sabia alguma coisa disso, que a cachaça, essas bebidas é oferecida aos seres que não eram assim da luz, não. E eu vi aquilo, já certo conhecimento, eu digo, epa, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu estou passando para vocês, né? Para vocês que às vezes vocês estão aí em algum centro que não é muito legal. Bom, então eu fiz uma observação, veio a explicação do trono principal com os outros tronos, a hierarquia, etc. E vou repetir para não. O trono elemental cristalino puro rege as dimensões elementais básicas cristalinas. Os 6 tronos elementais cristalinos duais regem as dimensões, as 6 dimensões, onde polariza-se com o trono elemental ígneo e com o trono elemental eólico, e complementam-se com os tronos elementais telúrico, aquático e vegetal. Veja bem, eu descrevi todos eles, né? E preste atenção, ó, polarizam-se. O que é polarizar? Uma energia entra na outra, se une, né? Elas ficam como uma só, tá? Vem uma, vem outra, elas ficam como uma só, ali unidas. É como se fosse uma. Isso é polarização. E isso acontece com o trono elemental ígneo e o elemental eólico. Ígneo corresponde ao fogo, eólico ao ar. E aí eles se complementam com mais 3 dimensões, com mais 3 tronos. Com os tronos elementais telúrico, vai complementar esse outro, o aquático e o vegetal. Na polarização com o trono elemental ígneo, surge uma energia cristalina incandescente. Sabe o que é incandescente, né? Não é bem um fogo, mas é aquilo, você vê aquela... Como se fosse um fogo, mas não tem chama, né? Incandescente, quando você bota lá o carvão na churrasqueira, aquilo é incandescente, o carvão não fica com aquela luz nele, aquele fogo nele, mas não tem chama. Aquilo é incandescente. Então, vocês podem imaginar a energia cristalina, que é chamada cristalina, ela é incandescente. Então, surge uma energia cristalina incandescente e uma energia ígnea cristalina. Uma cristalina incandescente e uma ígnea cristalina. Ígnea referente ao fogo. Ambas conduzidas, quando uma fica incandescente e a outra ígnea cristalina, elas são conduzidas ao 5º plano da vida. Ou sinônimo, plano encantado ou triaenergético. Por quê? Porque vão essas 2 para lá e tem mais uma lá. Então, vão ser 3, tá? Mas nós vamos continuar no próximo vídeo, vamos continuar o estudo do 4º plano da vida, que ainda não terminou, não. Tem muita coisa. Muita coisa ainda para estudar. Então, senhores, é isso, né? É interessante. Esse estudo aqui é um estudo que... a primeira vez que eu li, alguns anos atrás, li correndo, como sempre, eu lia tudo correndo. Dessa vez eu estou lendo, estudando, né? E fazendo
retirando as coisas, mudando às vezes uma palavra para ficar de entendimento mais fácil, mas não é suficiente para um bom entendimento. Este livro é para pegar 1000 vezes para poder entender bem. Só que não há tempo, né? Para mim, pelo menos, não tenho tempo para isso. Gostaria de também estar estudando outras coisas e não tenho tempo, não adianta. E não tenho tempo, e depois tem o problema, né, da idade, que é a visão. A gente pode gastar muito, já estou com problema de visão. Às vezes dá sono, porque a mente já fica cansada e tal. Às vezes a gente não aproveita, né, quando é mais nova, então vocês que são mais jovens, aproveitem. Estuda e procura um livro que é interessante, porque é diferente você ter o livro na mão e você estar ouvindo aqui nos vídeos, né? Só que você já fica com uma noção, e aí? Agora, a pessoa que não tem algum conhecimento de química, de física, que uma parte fala nos chakras, que não sabe nem o que é chakras, não sabe que os chakras têm energia, não sabe que os chakras correspondem a isso e aquilo, não sabe que o nosso mental, nós temos 2 mentais no perispírito. Bem, claro, vai ter muita dificuldade, não vai entender nada. Então, a pessoa precisa ter conhecimento de outras coisas, como eu tenho um pouco de conhecimento de cada coisa, e isso ajuda muito. Bom, quando eu vi isso aí, Trono, faz de conta que seria a primeira vez que eu vi esse livro escrito Trono. O que é Trono? Por quê? Pessoa que nunca pegou numa Bíblia não vai relacionar. Eu, por exemplo, já tinha lido na Bíblia sobre os tronos, mas também não entendi nada. Que afinal são seres? O que é isso? Tronos? Um está à direita, outro está à esquerda, não sei o quê. Quer dizer, porque eles são duais, né? Todo trono tem a outra parte. Então ele fala, um está para a esquerda, está para a direita. E na lei do Uno também tinha alguma coisa sobre dimensões, que está à direita, à esquerda, e você fica boiando. Mas quando por isso que eu digo, mesmo que não entenda muito, a gente deve continuar a leitura, porque depois a gente encontra um outro estudo, um outro conhecimento que vai ajudar a entender, porque eu já tinha lido algo antes. É o que aconteceu com esse livro. Eu vejo que é difícil, mas eu já tinha uma base antes. Outros conhecimentos, informações extraterrestres também, e assim vai, tá, senhor? Não desanime. Mesmo que não entenda o Evangelho, quem está lendo o Evangelho, continue. É porque é uma linguagem, eu não gosto porque é uma linguagem mais antiga, está escrito de uma maneira mais antiga. Eu vou fazer aí ainda essa semana, não, próxima semana devo fazer outro capítulo do Evangelho também da Família da Luz. Quem lê, por exemplo, quem lê o livro Terra, A Família da Luz, Os Mensageiros do Amanhecer, aí fica lendo aquelas partes onde fala que nos monitora, não sei o quê. Ora, quem já sabe que existe a NOM, né? A Nova Ordem Mundial, quem já sabe que existem os draconianos, os reptilianos, vai ser muito mais fácil de começar a entender também esses livros. É aquilo que eu digo. Então, leia tudo que puder. Pessoa que fica na dúvida que existe vida depois da morte. Nunca leu um livro psicografado de espírito de um ser que está lá do outro lado da vida. Nunca leu. Vai ficar naquela dúvida. Será que é? Será que não? Então, leia de vários autores, de vários casos.
eu passei uma situação na minha vida em que eu fui obrigada realmente a acreditar. Acreditar que ouvi um chamado, uma voz, aí no dia seguinte entendi o porquê que me chamou. Ao atravessar a rua, cuidado! Até me assustei, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei mais adiante, não tem ninguém. E não vinha carro nenhum. Mas é que eu não olhei. Eu atravessei assim, não olhei. E aí você é obrigado, vamos dizer, obrigado a acreditar, porque você passa certas situações, mas às vezes essas pessoas ficam na dúvida, não está, o organismo não está preparado, porque eu quis saber as coisas de Deus. Por isso que talvez foi mais fácil me apresentar em essas situações. Agora, se a pessoa também não tem vontade, ela fica endurecida ali, que mesmo o protetor dela está querendo ajudar e não consegue, né? Não consegue. É preciso ter a vontade de saber. Quantas vezes eu hoje penso em certas situações que me foi realmente ajudada para eu conhecer, para eu ler isso e aquilo. Interessante. Às vezes achava assim, sem procurar muito na internet, alguma coisa que eu queria saber também. Então, senhores, não desanimem. Ah, porque eu não estou entendendo nada. Continua. Vai em frente, porque fica gravado dentro de nós. E como tudo fica gravado, tudo que a gente lê, então, futuramente, numa próxima reencarnação, será até mais fácil entender as coisas. Certo? Olha o que eu soube hoje aí pelas novas informações. Eu já sabia que tem planetas que têm 2 sóis ou 3 sóis. Aqui é mono, só temos um. E isso tem a ver com os casais. Aqui, como tem um sol, um casal se junta com o outro. Onde tem 2 sóis, são 2 casais se juntam com o outro. Tem a ver, é interessante, isso eu já li alguma coisa. Mas olha o que eu ouvi hoje, uma informação. Existe Sol cilíndrico. E outro dia, uma das médias lá falou que existe planeta quadrado. Mas sempre, até todo o estudo, até nesse estudo aqui da Gênesis Sagrada, fala redondo, redondo. Deve ser num outro universo, né? Um outro universo lá, não sei onde, que tem. Que coisa, né? A gente não sabe nada, né? A gente realmente, eu agora me sinto até. Eu é burra, mas me sinto assim, como se fosse uma criancinha mesmo. Me sinto uma criancinha como tenho muito que aprender, apesar de saber muita coisa já. Eu sei muita coisa. Mas ainda estou lá, realmente, ainda sou estudante. Fiz vídeos com meditação, ensinei a fazer meditação no Criador e etc. Mas mesmo assim, ainda sou estudante. Todos nós aqui, né? Todos nós. Os que não são estudantes vieram. Porque nem toda pessoa que vem em missão, porque tem a missão que são seres endividados e tem a missão dos seres que vieram para cumprir a missão, sem dívida nenhuma. Mas a diferença entre os missionários que vieram cumprir a missão sem dívidas nenhumas, né? Uns sabem mais, outros sabem menos, né? Então, às vezes, tem alguns que sabem muito, muito, mas não lembra, né? Não lembra por causa do
do corpo material, a ligação do mental superior, do médio, ele não consegue casar com a matéria, né? O cérebro material, né? Mas por que que esses médios aceitam as novas informações? E tem gente aí metendo malho, não aceita, até médico que não aceita. Por quê? Porque isso deve estar lá dentro da nossa bagagem, do cérebro, do nosso mental, que nós trazemos está adormecido. Porque é tão fácil vamos dizer, de entender certas coisas, aceitar certas coisas. Eu não estou me contradizendo quando falo do livro que é difícil de entender. Sim, porque tem que ter uma memória super, que é para lembrar o anterior, para até explicar até melhor. Isso eu não tenho, a minha memória é ruim. Tem gente, né, que lembra tudo que leu, lembra tudo ali, vem, e fala tudo direitinho. Eu tenho esse problema. E embora eu guarde muita coisa, né? Eu guardo muita coisa, lógico que sim. E muita coisa tem que ser repetir muitas vezes para eu guardar também. Outras não, outras eu até guardo logo. E é isso, senhores. Então, falando algumas coisas, né, como eu não deixo para escrever comentários, então eu estou falando essas coisas para tirar, às vezes, dúvidas, né, dúvidas que as pessoas tenham referentes ao que eu falei. As novas informações também dizem que isso, os pleiadianos já tinham dito, os extraterrestres, cada um está no lugar que deve ficar. E as novas informações, é isso mesmo, porque o que está ocorrendo? Por exemplo, caiu uma árvore e matou a pessoa, ela justamente naquele momento tinha que passar ali, a árvore, pá. É porque estava determinado, tinha que acontecer isso. A pessoa, dois amigos, pô, mas você não vai à praia hoje comigo? Não, não quero. Aí o cara foi lá para a praia, teve o tsunami, foi embora, e o outro não quis porque não chegou a hora dele morrer, não. Ele não quis ir. Então, as famílias estão sofrendo muito, desesperadas, e a guerra diz que Deus permite. Deus permite a guerra porque são seres que fizeram. Ele permite, são seres que estão lá que fizeram coisas absurdas. Em tempos passados, aqui na Terra mesmo, queimaram casas, enforcaram pessoas, queimaram pessoas, jogaram pessoas do precipício, afogaram pessoas, etc, etc, etc. Então, eles dizem que morre quem tem que morrer. Está sem imagens, hein? Pessoas estão vendo muito. Não é nada que vem falar com a gente, não. Deixa a fantasia, bota a fantasia no lixo. Naves para pegar os que estão falecendo aí, morrendo aí dessas catástrofes. Essa guerra, 8 mil pessoas. Senão eles ficam vagando aqui na Terra e ainda perturbando os outros, né? Eles têm que levar e recolher o ectoplasma, porque eles têm que vir recolher os seres, porque os magos negros, quiumbas, eles pegam todo o ectoplasma das pessoas, que é o que eles podem transformar em coisas. Eles pegam o ectoplasma, podem fazer chips, que matéria sutil para colocar nas pessoas, artefatos, laboratórios, vacinas lá, para depois jogar aqui para a superfície. Então, eles estão por aí, mas estão recolhendo. Pode acontecer, se alguém tiver merecimento e que eles apareçam a pessoa, ou por outro motivo,
Pode acontecer, mas a maioria das naves estão fazendo o serviço delas. Estão botando em cápsulas os verdadeiros corpos, né? Centelha divina, né? Estão pegando os corpos, adormecendo essa gente, colocando lá e fazendo lá o check-up lá. Vamos lá ver. Vamos ver o que esse fez aí na vida. E esse que morreu é um terrorista. Então, pronto. Bota lá para o planeta de pedra. Esse aí vai passar um mau bocado. Olha. Sede, fome, frio, tempestade. Bota lá também no planeta que tem aqueles enormes animais violentos que pegam as pessoas ou comem elas vivas. Aí vão pagar o que eles fizeram. Porque pensa, morreu, botou uma bomba nele, foi lá, destruiu um monte de gente que não tinha nada com isso. É por Alá, eu faço isso por Alá. O que é que ele vai passar, pensa que vai, ele faz isso e pensa que vai ficar do lado do Alá, que é o Deus deles, né? O Deus. Aí vai sofrer pra caramba. Senhores, também disseram lá que novas informações que não importa, eu pensei que importasse, mas não importa o nome de Deus. O que importa é o que você sente. Você está pedindo lá o Alá, Alá, mas você sente aquele amor pelo Criador, você acredita nele, mas você está usando o nome de Alá, está usando o nome de Criador, está usando o nome de Deus, que não é bom usar, mas se está usando o nome de Deus, mas você está com aquela fé, com aquela coisa, não tem importância, tá? Eles dizem que não tem importância. Ou está usando aquele nome antigo lá do Egito, de Atom, ou que mais? Sei lá, tem vários nomes. Deus tem vários nomes. Diz que não tem importância, né? Que eu digo sempre, é melhor dizer o Criador, porque eu estou sabendo que Deus quer dizer outra coisa, né? Mas eu prefiro dizer Criador mesmo, porque eu sabendo que Deus, à medida que eu sei que aquela palavra quer dizer outra coisa, eu tenho que filtrar, né? Então eu filtro. E digo, não gosto. Eu prefiro usar o Criador, embora às vezes eu diga Deus aqui nos vídeos, mas eu prefiro usar o Pai, Mãe, Criador primordial, da luz. E eu acrescento da luz, né? Então, senhores, fico por aqui. Agradeço aí a presença dos que irão ver o vídeo. Não sei quem são. Alguns eu sei quem são, alguns eu sei, mas a maioria não. E muita paz para vocês, muita luz e não se deixem abater aí pela que está acontecendo aqui na Terra. Tchau, tchau.